Olá, amigo, amiga, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque na TV Mar. Foi longa essa quarentena, que nós podemos dizer uma noventena, quase 90 dias, que nós estivemos distantes. Obviamente, vocês nos acompanharam através de alguns programas já gravados, mas nós voltamos aqui com toda a força. Queremos dizer para vocês que nós estamos gravando sem máscara, porque esse ambiente é fechado, a distância minha do entrevistado que vocês vão conhecer ultrapassa a distância de 1,5 m, quase 2 metros, e nós resolvemos, as máscaras estão aqui conosco, ter os artefatos de prevenção na entrada do prédio, dentro do estúdio aqui da TV Mar, dizer da alegria de rever o amigo Josiel e todos que fazem essa casa aqui. Eu disse que é um momento assim transcendental, esse momento de retorno. E é exatamente sobre esse momento que nós trazemos o nosso entrevistado de hoje, que é o professor Dr. Fabiano Timbó. Já gravou comigo outras vezes, mas aqui na TV é a primeira vez e nós damos as boas-vindas. Ele que tem graduação na Uncisal em Medicina, mas também já é graduado em História, é professor da Universidade Federal de Alagoas e do Centro Universitário Tiradentes. Professor Fabiano, é uma alegria imensa estar aqui conosco mais uma vez. É uma alegria grande para mim, primeiramente, estar vivo, graças a Deus, depois desse coronavírus, e estar com você, com seus telespectadores, com essa massa aí da internet maravilhosa, podendo falar desse momento de tanta tristeza para uns e de tanta vitória, né, de graça para outros. O doutor Fabiano está dizendo isso porque ele passou exatamente na seara do Covid, teve Covid, ele vai contar para nós toda essa trajetória, todo esse caminho, né, de como superou. Ele já está dizendo aqui, agradecendo, mas eu quero que ele complemente após um vídeo aqui da professora Silmara Mendes, que ela mandou. Ela fez um comentário lá no grupo dos professores e suas palavras sensibilizaram muito a mim e pedi o contato e ela gravou esse vídeo para nós. Bom dia, Odilon e telespectadores da TV Mar. Quero agradecer ao Odilon pela oportunidade de poder registrar aqui algumas palavras da conversa que tive com o professor Fabiano Timbó, professor e colega do Centro Universitário Tiradentes. O professor Fabiano Timbó foi uma das vítimas da Covid e eu tive a oportunidade de ouvi-lo no seu processo de recuperação. Ele traz um relato da experiência de dias de angústia, de incertezas e de luta pela vida, mas o que me chamou a atenção mesmo foi a reflexão feita pelo professor Fabiano. Ele disse: Silmara, a medicina precisa compreender melhor a natureza humana. Penso que essa reflexão ela é bastante forte e apropriada, sobretudo para nós que fazemos ciência. Nós precisamos realmente atender às necessidades humanas cada vez mais, que seja para o enfrentamento de vírus, de bactérias, de guerras. Nós precisamos sobreviver a todos os problemas sociais que nós enfrentamos no dia a dia, no cotidiano. E esse relato me deixou muito contemplada. Quero parabenizar o professor Fabiano pela reflexão, pela sua nova vida, pelo renascimento. Um grande abraço a vocês. E aí, professor Fabiano? Estou emocionado com essas palavras da professora Silmara, agradeço muito a atenção. E ela foi a primeira pessoa que teve contato comigo em minha casa depois que eu já estava de pé, porque eu não podia ficar em pé. Eu fiquei bem debilitado. E a minha história com o Covid, ela começa a partir de um momento de negação, ou seja, o que é que eu sentia no começo? Eu sentia apenas uma dor na cabeça como se fosse uma sinusite. E como eu tinha sinusite crônica, então aí eu entrei no estado de negação. Não é comigo, não pode ser comigo, não vai ser comigo, não chegou minha hora. Então eu fiquei nessa negação durante mais ou menos 3 ou 4 dias. E os meus colegas de trabalho, lá no Hospital Geral do Estado,
eles já começaram a me ligar, a falar, e como quem ele está doido, ele está maluco, sabe? Ele tem que fazer exame. E eu me segurando na negação. Isso não pode acontecer comigo, né? Acontece com os outros. Comigo, não é assim. Até que eu resolvi tomar azitromicina para sinusite. E depois de 4 dias eu vi que não tinha melhora nenhuma. Muito pelo contrário, a dor estava mais intensa e comecei a ter febre. Porque eu também não tive nada, eu só tive essa dorzinha na cabeça. Daí as minhas queridíssimas amigas do HGE, elas, a Edneide e a Margareta, entraram em contato comigo porque eu faltei ao trabalho. E como eu já não estava bem, estava com o corpo bem, começando a ficar mais debilitado, elas sugeriram que eu fosse à Unimed para fazer algum exame com algum colega. Lá eu fui, fiz uma tomografia e na tomografia se viu a imagem do vidro fosco. Foi quando eu recebi, 7 dias depois de negações, foi que eu recebi. Eu mesmo cheguei à conclusão, vendo lá a imagem e tudo, discutindo com a colega que eu tinha coronavírus. E dali eu estava com a oxigenação boa, mas aí a colega disse assim, você está se sentindo bem? Estou. Daí ela disse assim, nossa, com essa tomografia, pronto, ali já começou a cair, digamos assim, a ficha. O profissional de saúde não acredita, às vezes fica com essa negação mesmo, né? Porque ele é acostumado a cuidar das dores dos outros. Pois é. A dor própria fica difícil. E tinha um outro aspecto, eu achava que estava protegido com os materiais de proteção que recebia, mas assim, a gente não sabe como pega, né? Pode ser no ônibus, pode ser no almoço, pode ser... Enquanto que eu me protegia para atuar como médico, quando eu ia almoçar, por exemplo, eu almoçava com os colegas, entendeu? Eu almoçava com pouca paramentação, retirava a proteção facial. Às vezes a gente pega num controle, passa o controle da televisão para um para outro. Então... Pequenos detalhes que fazem a diferença. Pequenos detalhes, que fazem a diferença. Eu não diria que foi com o paciente. Mesmo porque eu peguei essa infecção em 28 de abril de 2019. No mês de maio, os casos em Alagoas explodiram. E o que é que aconteceu com isso em relação à minha pessoa? No 8º dia, eu precisei tomar as medicações, inclusive a hidroxicloroquina. Tomei protocolo, né? Tomei o protocolo da época, né, que é uma doença que muda, né, a cada novo conhecimento, a cada nova descoberta científica, muda alguma coisa a benefício do paciente. E o engraçado é que nesse meio tempo, né, da 4ª noite para a 5ª, que houve esse momento de descoberta, eu liguei para o meu irmão, que ele também é médico, e pedi socorro, né? E ali começou a minha história nesse pedido de socorro de paciente. Porque eu sabia que eu não ia me conduzir bem, né? Não tinha oxímetro de dedo em casa para saber a saturação. E aí o que aconteceu? Ele estava no HGE. Então ele disse assim... A especialidade dele? Ele é clínico e trabalha na UTI, é Luciano Timbó. Luciano, certo. E aí ele disse, venha para cá, vamos fazer uma ficha que você tem todo o direito, porque você é um ser humano, você pode ser atendido pelo SUS, apesar de ter um plano de saúde. E aí eu fui para o HGE, porque lá tinha hidroxicloroquina para a população, fiz uma ficha, esperei, fiz uma ficha, entrei e fui bem medicado lá no HGE. Né? Não me senti abandonado, não me senti... Em termos de medicação, maravilha. Lá tinha tudo, tinha Tamiflu, tinha corticoide, tinha hidroxicloroquina, não me faltou medicamento, não me faltou medicamento, e assistência, não me faltou assistência, né, e tudo. Não me faltou hidroxicloroquina, também tomei lá. Eu não comprei, eu não tinha como comprar, tinha acabado na farmácia. Daí fui para casa e aí na quinta-feira foi o meu primeiro dia de paciente, tomei hidroxicloroquina a 2ª dose à noite. Na quinta-feira passou, eu já estava respirando melhor à noite, chegou a sexta-feira. Sexta-feira eu tomei o 2º dia de hidroxicloroquina, estava me sentindo bem, muito bem. Tinha tomado a 2ª dose já do corticoide.
E aí, quando foi por volta de 7 horas da noite, eu comecei a sentir algo no tórax. Senti alguma coisa. E aí, me deitei, essa mas coisa era assim, a sensação de peso, era a uma sensação de aperto? não, uma sensação de mal-estar. De Uma mal-estar. sensação como que algo não estava bem. Certo. Essa sensação me roubou parte do sono à noite. Eu não consegui dormir bem. Eu estava dormindo sozinho no quarto, minha família em outro lugar, dentro da casa, trancado dentro do quarto. Você ainda não tinha recebido o internamento, não tinha sido internado ainda? Não, estava em casa. Estava em casa. Na sexta-feira, não consegui dormir por causa dessa sensação, fiquei impressionado com a sensação. Daí, na madrugada da sexta-feira para o sábado, eu me levantei para ir ao banheiro, para urinar, e senti um chute no tórax. Um chute, um batimento cardíaco muito forte. E pensei o seguinte, eu vou deitar, porque se eu permanecer em pé, eu vou cair. Então eu me joguei praticamente, eu mergulhei de volta na cama. Sei. E comecei a sentir arritmia, mas que depois eu vim a saber que algumas crianças com coronavírus que não precisaram tomar medicação também apresentaram esse quadro de desmaio, esse quadro de síncope. E também vim a saber que eu fui o primeiro caso assim, a chamar a atenção com isso, mas que outras pessoas também desenvolveram esse quadro de perda da consciência, desmaio e pancadas no corpo. Sem ser um efeito colateral de algum medicamento. Alguns tomando remédio, outros não tomando remédio, as crianças sem tomar remédio. Então, a gente não pode imputar a um fármaco, né, a uma medicação que tenha sido isso. E também eu estou esperando a comprovação científica, o relato acadêmico, que o coronavírus também evolua com esse tipo de coisa, né, que é a perda da consciência. São os relatos, eu acompanhei muitos funcionários lá do hospital, quando atuo com medicina no trabalho, e assim, você não pode dizer bem assim, esta é a sintomatologia típica, né, patognomônica, é um sinal patognomônico do coronavírus, né, ou do Covid, porque se comporta das diversas formas, né. Hoje eu peguei pessoas Covid positivos, só a única coisa, a cefaleia, só, entendeu? E a partir daí você sentiu essa pancada, houve semelhante, você está falando assim, uma funcionária dizendo que sentiu o cheiro assim da morte, porque ela chamava, ela sentiu o barulho, esse momento que é um momento dramático para quem apresenta. Né? Eu acho que está assim, coincidindo com essa sintomatologia que você está dizendo aí, descreva. Perfeito. Então, nessa madrugada, eu tive aquela sensação terrível de morte iminente. Comecei a chorar em casa e, bom, chegou o meu fim. Agora, aqui é só esperar o momento chegar. Mas comecei a chorar, mas também comecei a me acalmar um pouco, porque não chegava, né? O momento da morte não chegava. E aí eu liguei para minha esposa, porque estava desesperadíssimo. Sei. Ela não estava em casa? Ela estava em casa, era madrugada, estava em casa. Mas já estavam separados? Estavam separados. Certo. A família toda num lado e eu no outro. Maravilha. Ela entrou no quarto e aí eu tentava explicar a Tatiana que estava morrendo, né? Eu vou morrer, mas aí quando eu tentava explicar que estava com problema no coração, ela entrou assim num transe de desespero e fazia, não, vai não, vai não, vai não. Eu não conseguia explicar que tinha o coração e ela não conseguia me deixar partir. Ela ficou alisando a minha perna e disse, não, você não está com cara de morrer. Eu disse, como que eu não estou com cara de morrer? Mas eu estou com coração de morrer. Ela dava resposta sem você dizer aquilo que você estava sentindo. Que eu estava sentindo. Daí eu encetava outra frase, dizia, eu vou morrer. Aí ela dizia, vai não, vai não. Eu vou, aí não adianta, eu estou emocionado, ela está emocionada, então eu vou ligar para o meu irmão, ou vou ligar, porque eu não sabia o que fazer, eu não estava... Daí, depois de muita insistência, ele atendeu o telefone, ficou atônito também, percebi que ele fez um momento de silêncio, como quem... Verdade. Estava... E depois ele retomou e disse, ligue para o SOS Unimed, porque um médico vai lhe ver em casa, porque você desse jeito não consegue nem levantar. E eu não conseguia levantar, porque estava com medo de... E ele ia se sentir
Isso, Assim. ele também não... Bom... Incomodado, né? Com tudo. Você em casa não tem os paramentos, a oximetria, o tensiômetro, você não tem a aparelhagem médica para você sair da sua casa e ir numa casa do vizinho e fazer um socorro. Você pode fazer um socorro de uma parada cardíaca, você pode fazer o socorro de uma epilepsia, mas num coronavírus, como é que você vai... Tem todo um material, né, que é necessário de reanimação, de suporte, de oxigênio, você não carrega isso com você. E o engraçado é que nessa madrugada eu estava me sentindo... A minha esposa saiu para chamar o pessoal do SOS Unimed. E aí eu liguei para um grande amigo meu chamado Rafael Martins, que é anestesista também. Eu sei. E que aí Vou convidá-lo para... Meu, doutor Rafael será o próximo entrevistado. Daí aquela chamada de vídeo, eu resolvi fazer uma chamada de vídeo para ele e fiquei segurando o celular. Explicando a ele o que estava sentindo. Ele se desesperou um pouco, é muito meu amigo. Ficou também, mas no final ele disse, chama o SOS Unimed, porque daí a mão cansou e o celular foi baixando. Quando o celular foi baixando, ele deu um grito, levanta o celular. Eu digo, pronto, então eu devo estar morrendo mesmo, né? Aí eu levantei o celular e na minha cabeça aí tudo passa a girar em torno da morte, vou morrer. Até o colega está achando que eu vou morrer. Daí chegou o SOS Unimed, percebe que a situação de entrega, né? Porque você está refém ali da situação, independente da sua condição de entendimento da vida, você percebe que está chegando, né? Que chegou. Certo. Tem um grande livro na literatura que marcou muito o meu entendimento sobre a morte e procuro sempre renovar com novos conhecimentos, que é A Morte de Ivan Ilitch. É um livro russo que fala dessa entrega. Eu aconselho a qualquer pessoa que queira estudar um pouquinho mais sobre a morte, fala desse processo mórbido, dessa entrega e do final essa aceitação. Sim. E é muito bonito essa literatura, porque é uma literatura que marca quem lê eternamente. É muito interessante. Eu acompanhei alguns vídeos do Dom Henrique Soares, ele falando sobre a morte, e ele passou e houve o doutor Adriano Soares, que foi meu aluno, e fez alguns vídeos contando toda a história. Ele fala sobre esse momento, que a morte não é esse terror, não é? Mas, obviamente, você que tem a família, que tem esses valores, você não quer ir, não é? Ninguém quer ir, na verdade. Mas que não é esse momento, não é um momento de muita dor, né? É um momento transcendental, é um sono que acredito que se passa. E como dizia Dom Henrique Soares, nós devemos nos preparar a cada dia para esse instante, para não ser um momento de terror, né? Mas um momento assim suave. E principalmente quem tem fé, que sabe da existência de um outro lado. É verdade. Mas vamos lá, você tem muita história para contar, até porque tem outros vídeos aqui de alguns colegas que querem saber mais. Aí eu fui levado para o HCOR, que é o nosso hospital do coração aqui em Alagoas, referência, muito bom. Isso. E não tinha vaga. Nossa. Eu, dentro da ambulância, a conversa da colega, a colega médica não conseguiu nem entrar no hospital. O médico já saiu e na porta da ambulância já comunicou a ela, não tem vaga. Ela ainda insistiu assim, em dizer assim, você estabiliza, depois eu venho buscar. Não tem vaga. Nós não podemos aceitar sem vaga na UTI. Nessa hora eu estava deitado na maca, com oxigênio já, oxigênio do transporte. Na minha cabeça só vinha uma frase. Alei acta est. A sorte está lançada. Porque para onde que eu vou agora? O que é que eu vou fazer? Daí a médica disse, vou levar você para o gripário. Vamos para o gripário da Unimed. Cheguei lá, estava tão cheio o hospital, que eu fiquei numa cadeira muito parecida com essa. Muito Covid. Espineico? Não, eu estava... Vou chegar lá. Daí, quando eu cheguei ao hospital, fui colocado numa cadeirinha, e aí eu comecei a sentir aquela sensação, de novo, chegando de peso, e comecei a olhar para o chão para ver onde é que eu ia deitar no chão para não cair. Então, comecei a... Só que um enfermeiro entrou como uma informação, assim, Deu nada, como se fosse um anjo,
e eu vi que ele estava segurando o catéter de oxigênio. Eu digo, aquele catéter deve ser para mim. E nessa hora eu recebi uma mensagem do celular, assim, de um amigo chamado André Seabra. Pim do celular. Digo, meu Deus, o que é que André Seabra quer falar comigo na hora que eu vou morrer? Não olhei o celular. Dali, o rapaz veio, era para mim. Eu já estava prestes a me jogar no chão para não proteger a cabeça, o tórax, né? E aí ele colocou oxigênio, colocou aquele medidorzinho da oxigenação. Estava em 91%. E aí eu fiquei olhando para ele, quando eu respirei 4 vezes, subiu para 96, 97, por aí. Então, a dor na cabeça que estava chegando passou. E aí eu digo, pronto, agora eu vou ver o que é que o meu amigo está querendo. Aí abri o celular, porque já estava melhor. E vi a mensagem do WhatsApp. A mensagem constava assim: daqui a pouco, eu passo aí para lhe buscar. Não se aperreie. Emocionante, Confie em Deus. Digo, cara, aí na mesma hora eu estava tão assim que eu resolvi colocar assim, André, em vez de dizer assim, obrigado, coloquei assim, André, por que você está fazendo isso por mim? Resposta de André Seabra: você não é meu irmão porque minha mãe não lhe teve, mas você é um irmão que Deus me deu. Que maravilha. Você é meu irmão e eu tenho uma consideração por você. Cara, e na hora eu Você não sabe nem de onde ele teve essa informação, né? Depois, mais tarde, eu vim a perguntar a ele como é que ele soube. Porque, cara, foi... Para eu chegar ao hospital Veredas, que também foi muito bem atendido lá, eu precisei desse contato com o André. E ele disse mais tarde o seguinte, que se ele não acreditava em Deus, a partir daquele momento ele passaria a acreditar. Porque foram necessários muitos acasos para ele estar naquele plantão, naquele dia, e ver num papel o meu nome solto em cima da mesa. Solto, desorganizado, ele viu lá o meu nome. Daí, como ele tem muito apreço por mim, ele pegou o papel para ler. E aí, quando ele leu, ele entendeu a história. Na hora que ele leu, ele percebeu que eu precisava de UTI. Então, ele, lá no SOS Unimed, ele começou a buscar a UTI, independente de ter falado comigo. Sei. E aí, ele encontrou a vaga no Hospital Veredas, reservou a vaga para mim, e aí entrou em contato comigo e eu... Cara, Deus, foi um milagre na minha vida. Porque a pessoa não era para estar naquele momento, não era para estar regulando. Estava lá esperando, vê o meu nome por acaso, liga, tem vaga. Tinha uma vaga na UTI do Veredas. Tinha mais vagas, mas a informação é que estava fechado o Veredas. Só que ele ligou para saber que tinha uma vaga. E na sequência ele mesmo veio me buscar e me levou na ambulância para o Veredas. E aí começa a minha história no Veredas. No Veredas eu já cheguei logo para a UTI. Quando eu cheguei lá na UTI, me pediram uma nova tomografia. A UTI moderna, né? Que é muito bonita. Moderna, uma UTI preparada para o Covid. Verdade. Com toda a monitorização, material novo, tudo muito bonito. E realmente eu me senti bem acolhido lá, como paciente. Verdade. E quando eu cheguei lá, eu tenho medo de um ambiente fechado. A UTI era aberta, mas tinha tomografia para fazer. Foi. Então eu fui à tomografia e na tomografia eu tive pânico do ambiente, do aparelho, aquele orifício, entra o corpo, eu tive pânico. Então não consegui fazer a segunda tomografia. Pânico, estar nervoso, a morte, o medo de morrer, essa aceitação, não aceitação, a negação, tinha sido tudo muito rápido. Daí eu voltei para a UTI, não consegui enfrentar essa tomografia. E eu digo a você, as pessoas foram maravilhosas comigo. Eu me lembro que uma pessoa da enfermagem, a enfermagem foi muito marcante para mim. Porque os médicos, não vou dizer do Veredas, da Unimed, do Veredas, do HGE, do HCOR, quase chega. Do HCOR, sempre trabalhei de forma muito técnica. E assim os médicos fizeram comigo. Então, eu sou anestesista, então deita, senta,
eu não quero que sinta dor. Respire. Então, respire. Está muito nervoso. Ele vai ter que dormir um pouquinho. Essa é a anestesia geral. Eu nunca perguntei, depois do procedimento ter terminado, a minha, digamos, empáfia, o meu entendimento científico, o meu treinamento na faculdade, nunca me permitiu chegar para uma pessoa e dizer: o senhor se sente bem? Isso não está nos livros. Isso não está nos livros, a medicina não ensina. Faz 400 anos que a gente tem aula de medicina. Nas faculdades a gente toca no coração, vê o osso, vê o cadáver, vê. Então ninguém nos ensina essa palavra que serve para confortar, ou seja... Enxergar a alma, né? Enxergar a alma, enxergar a natureza humana. Então isso é uma coisa que aconteceu comigo durante essa doença da Covid. Por quê? Tem uma mocinha lá da enfermagem, eu tinha passado a noite péssima, eu tinha tido quase morte, eu tinha tido arritmia, eu tinha tido desmaio, ou seja, síncope, eu tinha tido... Tudo de mais ruim passava na minha cabeça e eu estava exausto. Em cima da minha cabeceira, assim, na minha frente, tinha um relógio só. O resto era tudo aparelho. Não tinha televisão, não tinha janela. Você não sabia se o relógio estava contando para frente ou para trás? Para frente ou para trás. Era o relógio que marcava as horas do desespero. E eu só tinha um relógio para me entreter. Daí uma moça totalmente desconhecida e que eu agradeço a Deus a participação dela na minha vida e espero que ela seja muito feliz. Não vi, não sei quem é. Esse negócio dessa pessoa não identificada, eu sou grato a uma pessoa que me socorreu num acidente, etc. E não sei, até hoje, isso me deixa com uma dívida para com os outros. Não é? Isso, é isso Talvez. Que eu sinto. Isso é interessante. Daí ela disse assim: o senhor está muito triste e eu estou preocupada com você. Digo, nossa, uma pessoa está preocupada comigo. Cara, eu devo estar muito mal mesmo, assim, pelo menos de aspecto eu devo estar muito mal. Daí ela disse assim: eu gosto muito de conversar, minha colega de plantão também, e o senhor vai conversar comigo porque assim, em silêncio, vai acabar todo mundo ficando triste. Daí, professor, eu pensei comigo mesmo, disse, bom, eu só tenho o relógio do desespero, eu estou todo monitorizado, eu não tenho o que fazer, eu vou aproveitar a oportunidade. E aí nós começamos a conversar, eu e essa moça e a outra colega dela. E qual não foi a surpresa quando ela disse: eu tenho que ir. Mas já são 7 horas da noite já. Passou e você não. Eu tenho que ir, é uma pena. Amanhã eu estarei aqui de volta, à noite. Mas eu desejo muita sorte, espero que o senhor calou um pouco. Espero que o senhor aí calou um pouco. Quando ela calou um pouco, eu digo, eita, aí vem toda a sensação de morte, aquela coisa toda. Mas a expectativa do plantão seguinte gerou... Bom, aí... A expectativa cara, é melhor. Fiquei esperando ela voltar, né? Mas à noite foram muitas emoções. À noite, o colega técnico, como eu sempre fui, começou comigo, se apresentou, boa noite, sou o doutor fulano, tal... Aí parou a conversa para olhar e fez assim, com um gesto, fez assim. Ligou para estar olhando os monitores. Daí ele olhou para cima, olhou para mim, olhou assim de lado e disse: traz o oxigênio aqui para ele. Ele disse: pronto. Cara, traz o oxigênio. Cara, não. 2 horas depois ele vem me avaliar. Aí disse: o senhor está se sentindo bem? Estou no coração, respirando bem. Estou. Mais uma vez, o mesmo gesto. Aí olhou para mim e disse: coloca ele de barriga para baixo. Eu digo: pronto, o próximo é ir para o aparelho respirador. Daí 2 horas depois, 2, 3 horas depois, ele disse, eu ouvi a voz dele assim atrás, que eu estava deitado de barriga para baixo. A sensibilidade fica 1000, né? Você vê detalhes, você descreve. Fiquei 2 horas assim, preocupado, assim. Agora, exausto, né? Um peso no tórax muito grande, foi diminuindo esse peso. Daí eu escuto a voz dele assim: agora pode desvirar ele. Aí eu digo: pronto, chegou a hora do aparelho respirador. Eu disse: não, eu estou bem aqui.
Você falou agora. Não, estou bem aqui, pode deixar. Não, você está melhor agora que eu quero ficar deitado. Não quero ficar deitado de barriga para baixo. Não, então tudo bem, pode, se quiser ficar a noite inteira é até melhor e tal. E aí passou esse dia da UTI, chegou o segundo dia, aquela mocinha veio, a conversa foi maravilhosa e eu recebi da minha filha, Rosa Maria, através da visita do meu irmão, que meu irmão é médico, tem um certo acesso. Certo. Ele entrou para me ver na hora da visita e me entregou um livro. Um livro que a minha filha estava me mandando. E daí eu olhava para o livro, olhava para o relógio, olhava para o livro, depois que ele foi embora, né? Olhava para o relógio e digo, cara, eu só tenho esse livro. Você tem que estudar essa simbologia do relógio, né? Eu só tenho esse livro aqui, que é do Sherlock Holmes, Conan Doyle, que é Um Estudo em Vermelho. O primeiro livro dele eu tinha lido fazia muito tempo. Eu vou encarar o livro. Daí então comecei a ler um livro, que é este livro. Só que aí vinha sempre aquela interveniência de furar, de virar, não sei o quê, e sempre de forma muito técnica. Nem um olhar me foi dado assim, nem um olhar para dizer assim, você melhorou. E quando eu olhava para o médico, eu dizia, cara, eu sou assim. Não pode ser assim. Por isso que a professora Silmara ficou sensibilizada quando você disse, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer alguma coisa porque nós somos e nos tornamos na faculdade, não é técnico, corta, lava, não. Técnico no sentido de tratamento do ser humano. Eu vou pedir ao Josiel, coloca o doutor Fernando Barreiros aí, então. Olá, Gerson, bom dia. Professor Fabiano, bom dia. Então, durante esse período todo que nós estamos atravessando, esse período de pandemia, essa tragédia que se abate sobre o planeta, mas especialmente sobre alguns países, o Brasil talvez seja um dos mais afetados. O que é que você poderia me dizer, já que foi vítima desse terrível vírus, né? Com relação à parte mais dramática da situação, quando há necessidade de uma intubação orotraqueal, quando há necessidade de você ficar ali durante um período anestesiado, é um momento muito difícil, onde a família não sabe se você vai voltar, os seus amigos. E você, como paciente que teve essa oportunidade, como é que você vivenciou isso aí? Você se lembra de momentos onde eram feitos procedimentos no seu corpo, onde você era manipulado? Qual a sensação disso tudo? O medo da morte, os seus questionamentos, a sua relação com Deus, isso tudo vem na cabeça da gente. Eu imagino que você passou por isso também. Deve ter sido um momento difícil, não é, Fabiano? Você já descreveu muito isso, né? Descrevi uma parte, porque foi o que eu senti, né? Em alguns momentos eu ter sido um objeto, vira ele, deita ele. E eu me enxergava sempre nessa condição. Então, foi muito marcante para mim. Eu não queria passar de novo pelo coronavírus, mas eu digo que existe uma frase de Machado de Assis que diz assim: a vida, ou viver, é a arte de extrair o maior bem do maior mal. Essa é uma frase dele que é marcante para mim. Então, durante toda essa caminhada, esse sofrimento, eu fiquei tentando observar como que o médico se comporta com o paciente, como que eu poderia transformar a mim mesmo em relação a essa percepção, esse entendimento, essa coisa de tratar o outro. Certo. E a Covid também ela machuca muito porque ela é a doença da solidão, né? Você fica no quarto, você não tem acompanhantes, seus familiares não lhe veem, você não tem acesso a telefone
você fica no quarto. E no meu caso em particular, no Veredas, quando eu saí da UTI e fui para o quarto, quando eu me levantei, eu tive outra síncope. Só que como eu estava perto da cama, mais uma vez eu me joguei na cama e perdi os sentidos. E nesse momento, eu não sei como se deu isto, porque é proibido entrar. Mas a minha esposa estava no quarto nesse momento. Não sei se pelo fato dela enfrentar as situações por ter militado na área do direito, ou se porque ela tem uma força também dentro dela de ajuda. Eu não sei se foi isso tudo junto, ou se é porque é uma pessoa que acostumou-se a fazer o bem, enfim, não sei. Eu sei que ela estava no quarto nesse momento em que eu desmaiei. A história se repetiu, no momento se repetiu, né? O momento se repetiu. Presente em casa. Só que dessa vez ela viu. Estava dentro do hospital. E eu fiquei totalmente desacordado. E aí quando eu acordei, eles já tinham providenciado oxigênio, estava mais uma vez no oxigênio, quer dizer, eu tinha dado um passo para trás, né? Eu estava mais uma vez no oxigênio, eu estava mais uma vez preso à cama, não podia levantar mais. Ali eu vi que eu não tinha como levantar. A hidroxicloroquina, ela não foi continuada, eu só tomei 2 dias, o tratamento são 4, 5 dias, eu só tomei 2 dias. Então, eu já não estava mais imputando a hidroxicloroquina, porque eu já tinha parado de tomar. Tinha tido o 2º episódio. E eu já estava achando que isso era mesmo do vírus, né? Essa coisa de... Porque eu nunca tinha tido antes. E daí eu vi mais uma vez, já estava me sentindo bem, mas eu vi mais uma vez que a morte batia a porta. Eu mais uma vez na cama, desesperado, resolvi então deixar de pedir às pessoas que rezassem por mim e passei a eu rezar por mim. Eu pedi à minha esposa o terço. Maravilha. E aí peguei o terço. Ela saiu, as pessoas saíram do quarto. Eu desliguei tudo que era de aparelho. Ajeitei ali o oxigêniozinho para ficar bem confortável. E resolvi rezar o terço. Mas eu resolvi rezar o terço pegando em todas as contas, prestando atenção em todas as frases, rezando todos os Pai Nossos e chegando até o fim. Então, ao chegar ao fim, eu estava calmo. Então, eu acho que pela primeira vez, em mais de 40 anos de vida, não vou dizer a minha idade, né? Mais de 40 anos, eu senti a presença de Deus forte. E depois eu estive pensando sobre essa presença, quando você olha uma flor, que você olha para a flor, uma flor que você goste, uma flor linda para você. Você se deixa conduzir pela sensibilidade e aquela sensibilidade lhe faz introspecção e essa introspecção faz com que você esqueça o seu eu, os seus problemas, as suas dificuldades. Aquela fração de segundo você se sente em paz. Isso é a força de Deus. Maravilha. Bota o outro vídeo, o outro da doutora Marina, e enquanto ele coloca, dizer que neste período eu e o Timbó tivemos alguns encontros dos cordéis, não é? E, obviamente, nós fizemos um momento de oração, pedi ao meu filho, que é padre também, que fizesse essas orações, mas ele já está contando e respondendo ao professor Fernando Barreiro, desse encontro maravilhoso. Coloca a doutora Marina para a gente fechar. Eu sei bem o que o Timbó passou durante a doença, né? Ele superou, graças a Deus. E a minha mensagem que ele vai entender bem é que ele vai ter imunidade, se Deus quiser, por muito tempo. Um grande abraço para vocês.
foi um entusiasmo total de todos que fazem um grupo lá da UNIT, seus da grupos, UNIT. todo mundo. Mas vou fazer, só para encerrando uma pergunta, talvez a gente pode disponibilizar esse encontro, porque o Timbó botou, Gerson, eu quero falar aqui nessa hora derradeira, eu estou com coronavírus, sem saber se é passageira, me despedindo do amigo neste momento sofrido dessa vida bem ligeira. Sentirei a sua falta lá, quando eu estiver no além, para fazer os cordéis como você não tem, lá no céu terei ajuda, aqui vai ter que saúda, fique com Deus, esteja bem. Aí eu respondo assim, deixa de tanta asneira, de exagero, de drama, não se despede de um amigo, de uma pessoa que se ama, está sempre forte e ativo, está com Covid positivo, porque não está numa cama. Você estava na cama ou não, né? Estava na cama e esse foi um momento em que eu estava me sentindo só e me forneceram meu celular e eu fui buscar os amigos. A Martina, a Marina, minha esposa, meu irmão, e um desses amigos foi o Gerson. A gente sempre se fala em poesia e eu consegui me inspirar um pouquinho para me comunicar com você em poesia, porque eu sabia que se você me respondesse em poesia, eu ia ter a alegria da sua presença. Aí eu resolvi criar. Eu até botei, também não podes deixar de fazer muitas orações para aliviar o espírito de tantas preocupações. Não fique tão aperreado porque você não tem pecado, mas pureza tem de montões. Levanta já dessa cama, aumente a sua autoestima. Deixe que desçam a você luz e a paz divina. Centralize o pensamento que não dura muito tempo, toda essa coisa termina. E a gente é grande, depois a gente vai disponibilizar para vocês na internet esse encontro maravilhoso. Dizer, você acha, é uma pergunta que sempre, a oração chega na pessoa, né? Eu estou orando por você, ela chega, você percebeu de que alguém orava por você, de que essa oração chegou em você? Não, eu me senti muito lisonjeado e na obrigação de ficar bom, de ficar curado, porque eu soube que os meus alunos, os meus colegas professores, fizeram uma corrente de oração e rezavam por mim. Isso mexe, se você está negativo, você fica positivo, você passa então a querer ficar bom. Isso é uma coisa fantástica. Agora, a oração, ela me marcou... Quando você a fez, né? Quando eu a fiz de coração, quando eu senti esse momento onde eu esqueci a doença, eu esqueci a minha pessoa, me esqueci o meu eu, esqueci quem eu era, quem eu trabalhava, e junto com o texto na mão, eu pude sentir essa presença. Eu falo texto, mas pode ser a Bíblia, pode ser o Talmud, pode ser o Bhagavad Gita, pode ser a Torá, porque Deus fala em diversas formas, em diversos idiomas, em várias torres de Babel, Ele consegue falar, né? Aos índios, aos cientistas, Ele tem várias formas de falar, né? Não é só o texto. Eu falo o texto porque foi para mim, pela educação que eu tive, pela prática, pela experiência, pela formação que eu tive, pelo meu passado, então eu me apeguei a essa forma. Maravilha. Nós estamos no final, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas, para os seus amigos, uma forma de um agradecimento por essas orações. E eu, desde já, agradeço a você por estar aqui, pela sua liberdade de contar aqui todas as suas dores, né, de viver. Confesso que você contando aqui, assim, emotivo também, porque, na verdade, quando é um amigo, a gente sente a mesma dor, o mesmo sofrimento. No momento que a gente conversava no cordel, eu também, junto com a minha esposa, nós fazíamos orações, como a gente está fazendo por outros colegas também que estão doentes. E eu acredito que você, telespectador, telespectadora, tenha a certeza de que essa oração já foi comprovado, né? Já foram colocadas 2 pessoas, uma por quem as pessoas oravam e outra por quem não orava. E aqui as pessoas oravam, tinham a recuperação dos exames laboratoriais. Então, a gente agradece por tudo isso. Vamos continuar orando porque Deus é fiel. Havendo uma pessoa simples, uma pessoa pura, fazendo um pedido a Deus, não ficará sem ser ouvido esse pedido, né? E a intercessão de Nossa Senhora também, que aparece de uma forma muito silenciosa, né?
e vai dando, do jeito que ela foi aquela mulher silêncio, as contas, né, do rosário, do terço, dão essa sensibilidade, essa paz dentro de você. Suas palavras finais. Eu agradeço às pessoas que fizeram o vídeo, tiveram esse momento, pararam a sua vida, tiveram essa compaixão comigo e puderam disponibilizar e engrandecer esse momento, que me deixaram assim muito sensível. Eu não sabia desses vídeos, né? Foi uma surpresa. E agradeço a todas elas. Agradeço as pessoas que oraram e rezaram por mim, porque foi muito importante. Me senti acolhido, me senti na responsabilidade de querer ficar bom, de espantar a negatividade, a tristeza. Isso veio principalmente pela oração das pessoas e eu saber disso. E as almas que se aproximaram de você, né? Se aproximaram, das enfim. mensagens. A gente está passando por um momento de provação, de tristeza, de negatividade, mas para todas as pessoas que estão passando por esse caminho que eu passei, eu rogo, eu peço a você que conheça Deus. Esse é o momento, essa é a hora de você buscar dentro de si essa paz, essa força e fazer dela o seu dia a dia, o seu carro-chefe, porque tudo que começa tem um fim. O mundo é uma eterna, a vida é uma eterna independência, o que é hoje não será amanhã, é uma eterna impermanência, eu dependo do outro, enfim. E a doença que tem hoje, ela desaparecerá amanhã. Então, nós agradecemos a você, professor Fabiano Timbó, e a você, telespectador e telespectadora, que permaneceram conosco durante todo esse programa. Nós estaremos aos sábados e aos domingos, às 9 horas, fazendo a reprise desse programa e pedimos que você também multiplique esse vídeo para as outras pessoas, que eu tenho absoluta certeza que ficou um pouco dessa entrevista de hoje. Que Deus nos abençoe e muito obrigado a você.